Olá, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Hoje vou falar sobre um assunto muito bom e muito importante, que é a confiança no eterno. Como conseguimos, né? O que devemos fazer para ter total confiança no eterno? Porque isso é fundamental para a nossa vida. Hoje, nos dias em que estamos vivendo, as coisas que estamos vivenciando, não estão nada fáceis, mas a gente tem que entender hoje, como nós conhecemos o Eterno, como o único Deus, que tudo está no controle do Eterno e que, né, Ele está em tudo. Claro que é muito fácil falar, né? Eu confio no Eterno, está tudo muito bom, enquanto está tudo tranquilo nas nossas vidas. Mas quando saem as coisas fora do controle, do que a gente imaginava que deveria ser, e enfim, as coisas começam a desabar, de uma maneira que a gente sempre vê e observa pelo lado ruim, complicado. Aí sim vem o medo, a insegurança, né? E como seres mortais, né, limitados, acontece, isso é normal. E então a gente começa a perder, né, a confiança, a fé. Como a gente deve permanecer confiando no Eterno? E quanto isso é importante e quanto isso é fundamental para a nossa evolução, para a gente viver feliz, viver bem, transformar todas as negatividades, as coisas que a gente consegue enxergar como negativo, em positividade, em coisas, em esperança. Como é que a gente deve se portar nesse tipo de situação? Como é que a gente deve ter esse entendimento? O pouco que eu aprendo e aprendi no judaísmo, porque a gente vai sempre aprender, é que nada é por acaso, né? Tudo é para o bem. Nada que desce dos céus é ruim, como diz o nosso Rabbeinu Yaakov. Tudo tem a providência divina. Basta a gente confiar e acreditar no Eterno. E como fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar na nossa mente, na nossa vida, é acreditar plenamente que existe um único Deus. Sabe? Limpando e tirando da nossa mente toda e qualquer idolatria, de que a gente precisa do intercessor, né, para falar com o Eterno, o único Deus. Isso já é demonstrar a humildade de que realmente a gente acredita e confia no único Deus e ter, com a ajuda dele, um controle sobre o nosso ego. É fácil? Não, mas não é impossível. Eu fiquei, como eu comentei com vocês numa das lives que eu fiz no Bate-Papo Beninoa, do canal, e coloquei até o vídeo aqui no nosso canal, aqui no meu canal, de como foi a minha trajetória, né, da saída do cristianismo para o conhecimento, né, do judaísmo. E eu sofri bastante nessa época em que eu saí da idolatria, em que eu acreditava que Jesus era o meu intercessor, né, e depois que eu vi que não existia, que era uma mentira, para mim foi bem complicado. Mas o que eu sofri mais é quando porque para mim, assim, para alimentar, né, assim, acalmar o meu ego, eu encontrei, né, um conforto, trocando 6 por meia dúzia, né, como eu já mencionei no vídeo que eu fiz, de Jesus para Yeshua. Para mim foi algo mais confortante, né, que tipo assim, puxa, eu não estou ofendendo nem jamais pecando. E claro que foi muito mais fácil, porque até então eu estudei, fui em busca atrás, comecei a questionar, porque aprendi isso com o judaísmo, pensar por conta própria, e encontrei que não existia letra J, né, no hebraico. Mas aí sofri aquele tempo todo, aqueles 2 meses, bem complicado, que pareceu uma eternidade, né, de depressão, enfim.
com vários fatores espirituais. Eu sofri mais, que hoje eu entendo mais do que não havia necessidade de eu passar por tudo aquilo, de maneira nenhuma. Mas o meu ego falou muito alto, né? Então eu tive que passar por mais tempo. Se o momento oportuno que eu tive de reconhecer que realmente não preciso de nenhum intercessor, não precisava de nenhum intercessor para seguir o eterno, que Yeshua, ele não é um Deus, né? Foi um homem que se intitulou Deus, enfim, e que somente ao eterno eu poderia falar diretamente com ele, né? Agradecer e pedir. Eu não passaria tanto tempo, né? Sofrendo naquela cama. E quando eu realmente decidi dar um basta, eu vi que a gente sofre pelas nossas consequências, pelas nossas escolhas, pela nossa teimosia, pelo nosso ego. Nós mesmos procuramos sofrer. A gente parece que tem um imã, né, de ter, e acredito que, claro, contribuiu muito com a nossa educação, com a nossa, como nós somos doutrinados, enfim, de que o sofrimento faz parte do ser humano, né? Chega a ser um mérito, né? Mas de maneira alguma. O Deus que eu acredito hoje, o Deus que eu creio, o meu Deus não tem nada a ver com aqueles deuses que eu buscava e eu acreditava. Então, por isso passei por tantas coisas. E por isso a gente passa ainda por muitas coisas que, apesar de... Hoje eu acredito no único Deus, o Hashem, e eu peço somente a Ele, eu sei que Ele me ouve e imediato, agradeço muito por isso. Muitas vezes ainda a gente fica sofrendo porque a gente ainda se depara com medos, né? Com ansiedade, com culpas, enfim. Porque quando tá tudo bem, nossa, tá tudo muito bom, ok. Mas quando as coisas começam a sair fora do controle, do nosso controle, aí sim, as coisas pegam mesmo e aí você é provado, é testado mesmo a sua confiança total em quem? A partir do momento que eu comecei a colocar o eterno na minha vida como prioridade, a minha vida foi mudando muito, 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 muito para melhor. É óbvio, né, que tudo que a gente planta a gente colhe. E como eu estava num lixo muito grande de idolatria, de medos, né, de fantasmas, enfim, de mentiras, é óbvio que muitos anos eu iria colher. O Eterno, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos ouve, Ele quer nos tratar e nos educar. E Ele não tira as consequências, porque a necessidade de termos essas consequências até para a gente não repetir mais os mesmos erros, né? Então, assim, como confiar no Eterno nessas horas quando a gente realmente descobre que tudo que a gente acreditava é uma mentira, que você está desempregado e não consegue um emprego, a situação hoje é muito propícia para esse assunto, né? Devido a essa doença aí que a mídia alarma, né? Toca o terror mais do que o necessário, né? O pânico, o medo, esses sim matam. O medo, ele leva você a ter um grau de ansiedade muito forte que gera depressão, pânico, enfim, loucuras, enfim, e que muita gente está morrendo por causa disso, né? Eu presenciei 2 pessoas que tiveram sintomas dessa doença e não queriam, né, acreditar, não queriam se tratar, porque elas acreditavam que realmente se elas fossem se tratar, elas iriam para o hospital, elas iriam ser internadas, entubadas, iriam vir a falecer, e isso ocorreu. Por que ocorreu isso? Porque elas já começaram a sentir o medo e o pânico. E isso, né, a imunidade já baixa, enfim, vai totalmente trazendo energias negativas e você não vai confiando no eterno. Então, assim, o medo, ele é total falta de confiança no eterno. E como? Como a gente conseguir não temer, como a gente não conseguir não ter ansiedade,
não ficar angustiado, não oscilar nesses dias que não está sendo nada fáceis. E como colocar na nossa mente diariamente que tudo é para o bem, que o Eterno nos ama muito, que hoje, a partir do momento que a gente começa a pedir unicamente para Ele vai transformando a nossa vida, vai nos dando força e coragem para enfrentar tudo que vier pela frente. A questão é a seguinte: o que eu faço para ter total confiança no Eterno? Quando parece que tudo vai desabar, e quando uma coisa acontece, parece uma bola de neve, vai acontecendo outra, outra, enfim, porque a gente vai atraindo mais energias negativas, porque a gente vai ficando com medo. E como eu disse, o medo vai fazendo a gente ficar com ansiedade, com pânico, com depressão. As coisas vão nos deixando triste e a negatividade vai tomando conta. Eu aprendi muito no judaísmo que a gente tem que transformar tudo em positividade, energias boas, luz, né? A Torá fala isso, nosso manual de instrução, e colocar na nossa mente que tudo é para o nosso bem, que no momento a gente não entende, mas a gente vai entender na hora certa. E eu fui colocando isso em prática na minha vida e hoje em dia estou vivenciando isso e agradecendo muito ao Eterno quão importante é nós mudarmos a nossa mentalidade do medo, da ansiedade, da preocupação, de se preocupar com o amanhã que não pertence a nós, de deixar o passado que passou, não culpar ninguém, e nos resolver, né, os nossos fantasmas, os nossos medos, né, sairmos da nossa zona de conforto e colocar o Eterno na nossa vida diariamente. Como? Primeiro a gente tem que colocar na nossa mente que existe somente um único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Somente a Ele toda a nossa honra, toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. A base para todo o começo, né? Todo o princípio, é primordial a gente colocar o Eterno em primeiro lugar na nossa vida, sem intercessor nenhum. E dali para frente começar assim colocar salmos, que a gente pode acrescentar salmos. Eu passei para vocês o poder dos salmos, como são poderosos, maravilhosos, fazem total diferença na nossa vida, são rezas, nos doar. Como eu aprendi muito, muito no judaísmo sobre a gente se doar. Não só falo financeiramente, gente, uma palavra amiga, um bom dia, um sorriso. No trabalho faz a diferença, quando alguém está para baixo, você conseguir ajudar essa pessoa a ter um olhar positivo, um olhar de esperança, levar luz. Os Benenor, eles têm que... a obrigação é as 7 leis. Colocar moralidade nesse mundo, justiça, coisas boas, energias boas. Isso é muito importante, a gente se doar. Sem esperar nada em troca, pessoal. Sem esperar nada em troca. Nos doar mesmo, porque faz total diferença na nossa vida e na vida da outra pessoa. E no mundo, né? Gera muita energia boa, muita luz. É isso que o Eterno quer, porque Ele se doa para nós. Quando a gente acorda, a primeira reza que os judeus fazem, que nós podemos fazer também, é agradecer ao Eterno por devolver a nossa alma. Grande é a nossa confiança. Né? Grande é a confiança do Eterno para conosco, porque Ele está nos dando mais uma oportunidade. Se o Eterno confia na gente, nos concedendo mais um dia de vida, por que a gente também não confia, não aposta 100% nele? Porque, claro, a gente foi doutrinado com medo, com pânico, com terror, com mentira, com dogmas errôneos, né? Com deuses de mentira, que nunca fizeram nada, com profecias que nunca foram cumpridas, com inferno. E isso tudo, com certeza, abalou muito o nosso sistema emocional, né? E óbvio que abala imediatamente o físico. Por isso que quando a gente cai, vê a realidade realmente, onde a gente se encontra com o judaísmo, com a Torá, né? Com o que é o verdadeiro, com que as coisas vêm acontecendo na nossa vida, a gente entra, tem um susto,
às vezes meio deprimida, com medo. O que é isso? O que está acontecendo? Enfim. Mas isso é necessário. Tudo é necessário para que o Eterno possa nos limpar de todo lixo, de toda idolatria, de toda mentira que a gente viveu, que a gente presenciou, que a gente adorou. Então a gente sempre pedia a outros deuses, a gente botava intercessores em lugar de só o Eterno. E a gente queria resposta e queria ajuda. Mesmo assim, pela benevolência e misericórdia divina, se estamos aqui hoje, se queremos adorar o Eterno como único Deus, Baruch Hashem, se somos Meninoa hoje, é porque o Eterno conhece cada coração. E assim eu comento sempre no grupo Telegram com as meninas, nas nossas rezas. Faça como Abraão fez. Eu acho lindo a história de Abraão quando ele questionou o Eterno se ele iria destruir toda Sodoma e Gomorra. Ali, se tivesse 100, 50 ou 10 justos, ele iria destruir todos com Sodoma e Gomorra? E o Eterno disse que não, porque jamais foi a finalidade do Eterno fazer esse mundo e destruir os seus. Né? Eu sou mãe, eu quero o melhor para o meu filho, muito limitada. Como eu vou limitar o Eterno em pensar que ele não quer o melhor para mim? Só que ele tem que nos educar, porque a gente, mesmo se sujou, e a necessidade de uma limpeza é importante, é fundamental, e é grande até para a gente dar valor. Então, confiar no Eterno é a gente realmente pedir a Ele diariamente ajuda. Eterno, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para me ajudar a ter controle sobre a minha má inclinação, a ter controle sobre não falar mal, a ter controle sobre viver assim, evitar contendas, né? Não mirar, ficar irada. Eu preciso de Ti para ter controle, para ter equilíbrio. O correto é o equilíbrio para tudo, porque todos como é que eu vou dizer para vocês? Tudo que a gente sente, né? Foi o Eterno que fez, né? Todos os sentimentos, essa é a palavra correta, gente. A tristeza, a alegria, você vê que sempre tem uma dosagem, né? A bondade, a maldade, a luz, as trevas, tem que haver um equilíbrio nisso. Então, quando eu rezo, e para pedir, para termos total confiança no Eterno, é necessário a gente pedir esse equilíbrio. É necessário a gente colocar o Eterno em tudo na nossa vida. Muitas pessoas imaginam que, puxa, vou incomodar o Eterno por tão pouco de você ser grato, agradecer o Eterno por tudo, muitas vezes não está bem, agradeça. Eterno, não estou bem, hoje eu não acordei legal, não sei o que está acontecendo, perdi meu emprego, meu relacionamento acabou, infelizmente adquiri, Deus nos livre, uma doença agora, ou Covid, enfim, não sei o que fazer, estou com medo, né? Estou ficando ansiosa, mas eu preciso que o Eterno me ajude, porque sozinha eu não consigo. A partir desse momento, gente, que a gente humildemente pede para o Eterno ajuda, mostra para o Eterno que sozinha a gente não consegue, que depende dele para tudo, aí sim a gente deixa nas mãos dele e tem o aval dele e está confirmando que você tem total confiança no Eterno. Momentos bons é muito fácil ter confiança no Eterno. E os momentos que não são bons, como é que fica? Então, para tudo a gente tem que ser grato, todos os momentos. Ter equilíbrio, pedir paciência para entender os cenários que se abrem, conforme esses cenários que se abrem, como é que a gente deve se portar. Só com orientação divina. Os salmos ajudam, a Sedaká ajuda, que é a doação, a Torá ajuda, mas essencial a gente ter a humildade, com muita dignidade, modéstia, pedir ao Eterno, me ajude. Pedir a Ele, somente a Ele, sem nenhum intercessor. E aí o Eterno vai começando a fazer a parte dele. Porque muitas vezes a gente
pede para o Eterno, confia no Eterno, mas vai fazendo a parte dele, né? Ah, vou dar uma ajudinha. E aí é onde a gente atrapalha, porque a gente mostra que realmente a gente não confia no Eterno. Fé e confiança são totalmente diferentes, né? Eu tenho fé que amanhã talvez dê um dia lindo, né? Eu tenho fé que amanhã eu consiga um emprego, mas eu vou lá, vou colocar meu currículo, fazer minha parte, enfim, né? Eu tenho fé que tudo vai passar. Fé todo mundo tem. Agora, confiança é algo que você não tem mais o que você fazer, não sabe o que fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho muito lindo, muito importante e que eu acredito que muitos não sabem realmente a verdadeira história, porque eu descobri no judaísmo, descobri com a Torá, né, com os rabinos, sobre a história da saída do povo do Egito, né, do povo de Israel, quando eles saíram lá do Egito, que eles eram escravos, eles clamaram muitos anos ao Eterno por um libertador, por um líder, para que tirassem eles dali daquela vida de escravos. E conseguiram isso, o Eterno providenciou e eles saíram do Egito. E o Eterno falou para Moisés, para ele tocar, né, com o cajado no mar, que o mar iria se abrir, para eles conseguirem passar pelo mar, para ficarem libertos do povo, do exército de Faraó e de Faraó. Só que eles fizeram tudo isso, saíram do Egito e foram até a margem do mar. Chegando lá, Moisés pegou e colocou, né, o cajado, tocou o cajado nas águas, mas o mar não se abriu. De maneira alguma, o mar se abriu. E agora? Aí agora vem a confiança. Até então eles tinham fé porque eles também acreditavam, estavam acreditando que o Eterno estava ali no controle de tudo, estavam com eles, né? Eles tinham fé, estavam fazendo a parte deles. Mas agora houve algo inacreditável, porque agora, como assim? O Eterno nos tirou do Egito para a gente morrer afogado? Ou então os soldados de Faraó nos matar? Estranho. E com certeza eu acredito que houve muito falatório ali, normal, como seres limitados, mortais, né? E temos muita falha, assustados, com medo, né? Ansiosos, com certeza muitos, né? A maioria teve isso. O medo de o que fazer. Vamos jogar na água, eu vou morrer. Se eu ficar aqui, os soldados vão nos matar. E agora? O que o Eterno quer de nós? Não tem mais o que a gente fazer. Dentro de todo esse cenário, gente, que ocorreu, houve um homem chamado... como é que é o nome dele, gente? Deixa eu ver, que eu acho tão importante. É Nachshon. Nachshon. Esse homem, esse senhor, ele, sem questionar, né, provavelmente ele deve ter pensado, sim, que, poxa, não é possível. Eu clamei anos por libertação. O Eterno me ouviu, nos ouviu. Não é possível que agora ele vai deixar a gente ser morto aqui. Nem afogados, porque a gente não, né, não vamos nos jogar no mar, porque a gente não pode tirar a nossa vida, né? Não faz parte das leis a pessoa se suicidar, Deus nos livre, e nem ser mortos pelos soldados, né? Pelo exército de Faraó. Sabendo também o povo que, querendo ou não, entre aspas, né? Lá no Egito não faltava comida, não faltava água, não faltava abrigo para eles dormirem, enfim, eles se sentiam protegidos. Naquele momento, com certeza isso tudo passou na cabeça deles. Agora eles pensaram o quê? O que aconteceu? O que está errado? E esse não, esse senhor, ele simplesmente analisou, questionou, viu o cenário e realmente acreditou que nada é por acaso, que tudo é para o bem e que há um propósito muito grande para tudo isso. E ele simplesmente foi entrando no mar e foi nadando, nadando, até a água vir no nariz, quase passando a cabeça, onde
ele provou total confiança no Eterno, ou eu vou morrer aqui, que não faz nada, não tem nada, uma coisa a ver, né? De eu tirar minha vida, não é o correto. Ou o Eterno vai com certeza fazer algo. E eu confio e eu acredito. E tudo é pro bem. E dessa forma, dessa maneira maravilhosa, Senhor, dessa confiança total que ele teve no Eterno, que ele viu que não tinha mais o que ele fazer, que ele entregou nas mãos do Eterno, eu fiz a minha parte, agora está nas tuas mãos, o mar se abriu. E o mar se abriu em 12 partes, para as 12 tribos passarem. Linda essa história, eu acho maravilhosa, eu sempre comento com as meninas, para que possam entender que o Eterno permite a gente ir até a gente ter a humildade de entender que o restante é Ele que faz. De entender que, ter a humildade que a gente não é Deus. Deus nos livre, que a gente tem que fazer tudo. Tem que ajeitar tudo, ou tem que ser do nosso jeito. Ou tem que agradar as pessoas. Não importa o que as pessoas comentem ou falem. O importante é você fazer, você acreditar, você confiar. E você entender que quem tem que estar no controle da sua vida não é você, é o Eterno. Para isso você tem que ter a humildade de pedir para Ele todos os dias que Ele faça parte do seu dia a dia, que Ele te ajude, porque sozinha ou sozinho você não consegue. Isso é fundamental, essa humildade. E a gratidão. Outra parte fundamental de total confiança no Eterno é você ser grato por tudo. Tá difícil? Tá doendo? Não tô bem? Tô com medo? Tô assustada? Hoje eu não acordei legal? Me ajuda. Eu preciso de ti. Eu agradeço, mas tô com medo. Me ajuda. Tenha benevolência e misericórdia de mim. Me ajuda a entender a tua vontade e fazer a tua vontade. Porque sozinha eu não consigo. E mesmo assim, se a gente não entende que tudo é para o nosso bem, confia. Depois o Eterno vai mostrar na hora certa que foi para o nosso bem. Assim no relacionamento, assim no financeiro, assim na saúde. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo isso está acontecendo no mundo. As pessoas têm que acordar. Têm que acordar para adorar somente o único Deus. Ter a humildade de entender que o ser humano não é nada. Não importa que ele tenha riqueza que seja. Não importa que ele seja um bilionário. Não adianta. A doença não escolhe. Nós temos que entender que nós somos limitados, mortais, e que tem um ser superior que controla tudo, que nos criou, que nos conhece. Nós somos muito prepotentes. Eu tive muita prepotência na minha jornada e quando estava com depressão. Tinha que ser como eu queria. Mesmo eu achando com o meu achômetro que eu poderia estar pecando se eu não estivesse colocando um filho como intercessor. É muita prepotência. Então a gente tem que ter essa humildade de entender que existe só um único Deus. De entender que a busca pelo Eterno tem que ter a humildade de aprender com quem sabe que são os judeus, sim. Né? Eles são a cabeça, nós somos o corpo. E que a Torá é um manual de instrução para a gente aprender tudo que é verdadeiro, puro e certo. E confiar. Os medos, esses sentimentos vão vir, mas nós temos que ter o equilíbrio para saber discernir, para saber enfrentar e como enfrentar. Quando a gente começa a sentir muito medo, que começa a ter muita ansiedade, que cria pânico e depressão, a confiança no Eterno já foi embora. Aí já é o nosso eu preocupada com a minha ansiedade, eu tô com medo, o eu na frente. Todos os sintomas que a gente vier a sentir, a gente colocar, me ajuda, por favor, eu preciso de ti sozinha, não consigo, Eterno. Eu preciso de ti. Aqui não dá mais para me fazer, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda, eu confio em ti, eu sei que o Eterno tem o melhor para me dar. A demonstração dessa humildade, de você fazer, nós estamos no mundo da ação, você pedir a Ele, gente, faz um barulho muito grande nos céus. Não tem como o Eterno não ouvir seu filho. Não tem como um filho falar com a gente não ouvir. Então, Deus nos livre, eu só estou tentando dar um exemplo bem pequeno, porque
jamais vou limitar o eterno. Tudo que está acontecendo ao nosso redor hoje é para o nosso bem. Jamais o eterno teve a finalidade de fazer o mundo, esse mundo, para destruir, para levar as pessoas, né, para o inferno, para criar um caos. Eu vejo pessoas aí sofrendo, né, buscando deuses que não existem, sofrendo um peso, um fardo tão grande. A vida toda tem que estar sofrendo e ainda com medo que não sabe nem se quando morrer vai para o céu ou vai para o inferno. Gente, é muita sofrência. Então a gente tem que acordar para isso e acreditar que existe um único Deus e que nós podemos fazer a nossa parte, que é fundamental em acreditar, trazer, levar luz para as pessoas que realmente necessitam de ajuda, que realmente querem conhecer esse verdadeiro Deus. Confiar no eterno é colocar o eterno tudo que a gente vier a fazer. Se for procurar um trabalho, um relacionamento, tudo, confiar nele. Fazer a nossa parte conforme a gente consegue fazer. Né? Deus nos livre, se eu estou doente, eu vou me tratar. O eterno Deus, sabedoria para o homem estudar, para nos orientar. Deus, sabedoria para o homem estudar, para fazer o medicamento, eu vou fazer a minha parte. Vou fazer um tratamento. E mesmo assim, e mais do que nunca, vou alimentar minha alma espiritual, né? Acrescentando Torá, acrescentando salmos, fazendo desse mundo uma morada para o eterno, levando positividade, sendo uma pessoa melhor. Os Benenoas, eles têm o dever de trazer moralidade a esse mundo. Quando a gente está no mercado, o que acontece? Eu vou levar uma uva, uma banana, uma laranja, mas eu vou experimentar para ver se é bom, senão eu não levo. Totalmente errado. Não faz parte de um menino, de uma pessoa justa, uma pessoa de moral. Porque aquilo ali não é nosso, não pertence a nós. A não ser que você peça. E você não pede, você pega. E leva se está bom, se não estiver bom, você não leva. E se todos fizerem assim, como é que vai ficar? Mercado, enfim. Mas eles têm tanto dinheiro, não interessa. Assim como a gente tem essa mentalidade, eu poderia também ser dona do mercado, eu não gostaria disso. Então são mentalidades totalmente diferentes, que muitos acham anormal quando a gente muda esse foco. O meu vizinho tem um monte de caixa de banana ali, ele só vem na temporada, tá fechada a casa, tá estragando ali as frutas. Você pediu? Não, então não é meu. Eu não vou pegar. Não é meu. Vai estragar. Para isso, o Eterno falou, né, que tem as aves, ele cuida dos bichos, as árvores não passam necessidade, não passam fome. Tudo tem o seu propósito, tudo se encaixa quando a gente realmente estuda a Torá e conhece o judaísmo, conhece o verdadeiro Deus de Israel. Não é nosso, mas isso é tão normal. Pegar o que não é nosso, a gente não acha que isso é um roubo, mas é. Quebrar alguma coisa no mercado, pode quebrar no mercado, não tem problema, eu passei por isso. Eu estava com uma criança e essa criança quebrou, foi mexendo numa papinha e ela quebrou. Quer dizer, eu tinha que estar cuidando dela melhor. Isso acontece no mercado, aconteceu. E eu fui tentar pagar. E imagina, vocês acham que deixaram eu pagar? Não, porque o que quebra no mercado não precisa pagar. Como não? Foi minha imprudência não cuidar da menina, não é meu. Por que eu vou quebrar? E por que eu não vou pagar? Então, eu vou pagar e paguei. E as pessoas acharam que não tinha necessidade. Ou se todo mundo quebra e faz isso, né? Isso é moralidade, a pessoa ter moral, isso é ter bom caráter, isso é ser uma pessoa justa, isso faz parte das 7 leis que muitas pessoas acham que é pouca, mas não, é fundamental. Para trazer luz para esse mundo, para trazer energia positivas. Então, assim, tudo ao contrário hoje do que é certo. O que é certo, aliás, hoje, as pessoas se assustam, acham que não é certo. E é isso que a gente tem que resgatar. Isso é ser uma meninoa, isso é trazer luz,
Isso é mostrar quem é o nosso Deus e é confiar no eterno. Todos esses detalhes que parecem meramente banal ou nada a ver, atrai cada vez mais luz e a presença divina. E é onde a gente vai conseguindo e apreciando, entendendo que a gente está confiando e o Eterno está caminhando conosco, porque não parte de nós essa bondade. A gente começa a trabalhar ao lado da bondade quando a gente começa a colocar o Eterno em primeiro lugar na nossa vida. Aí sim. Aí isso é fundamental. E aí a gente descansa e confia nele. Vamos confiar no Eterno. Vamos buscar o Eterno em todo o nosso coração. Eu sei que não é fácil. Muitas meninas perguntam para mim, tô saindo agora de toda a idolatria, tá difícil. Tô até com depressão, tô assustada, tô com medo, normal. Estávamos na sujeira, no lixo. E para limpar uma sujeira encardida não é assim. Não é com qualquer, não é uma mágica, não é um milagre. Tem consequências. Nós temos as consequências, mas com o Eterno é tudo maravilhoso, é divino. Confiar no Eterno, não tem mais o que você fazer, agora deixe o Eterno fazer a parte que cabe a Ele. Ele simplesmente quer que você peça, busque, procure e confie. Ele simplesmente quer que você deixe Ele agir. Ele quer cuidar de você. Mas a gente pede e a gente faz. A gente pede as coisas e a gente se mete a fazer a nossa parte e a parte do Eterno. E aí você não... O que ele vai fazer? Vai deixar a gente fazer o que está errado, porque a gente não faz as coisas certas, não tem a direção do Eterno. E se não tivermos Ele que nos concede sabedoria, equilíbrio e humildade, a gente só tem a fazer coisas erradas. Muito fácil falar? Não. Jamais, gente. Jamais é muito fácil falar. É muito bonito falar. É igual falar sobre o amor. É muito bonito falar. Mas quando você começa a viver, quando você começa a colocar tudo isso em prática, você vai vendo realmente que existe verdade nesse Deus que você acredita hoje, que existe verdade nos acontecimentos, que existe verdade nas profecias que estão acontecendo quando se estuda, que é verdade que o Eterno quer o nosso melhor e que Ele quer fazer desse mundo uma morada para Ele também. E que aqui é o conserto. Nós estragamos, nós podemos consertar. E é isso que a gente tem que fazer. Vocês entenderam? Eu falei sobre o supermercado. Então, poxa, eu não vou pegar mais, o fruto não é meu, eu vou pedir ou então não vou pegar. Consertar é difícil? Não. Não é difícil. São detalhes que parecem tão pequenos, mas fazem toda a diferença para a nossa vida e para quem está ao redor e para esse mundo. Trazer luz e moralidade. Isso é ter total confiança no Eterno. E não se preocupar, por favor, o que mais angustia a pessoa é se preocupar o que as pessoas vão falar, é se sentir culpada pelo que fez, pelo que viveu, por onde andou. Passado passou, não volta mais. O futuro pertence ao Eterno. O presente é agora, é hoje. Hoje que nós devemos ter essa mentalidade de evoluir, de querer ser uma pessoa melhor a cada dia, de ter humildade, pedir humildade, equilíbrio, acreditar que o Eterno quer fazer parte da nossa vida, quer fazer parte da nossa família, de tudo. Agradecer, quando acordar de manhã, agradecer sempre ao Eterno porque Ele devolveu a nossa alma, porque Ele confia em nós. Agradecer porque a gente tem um lar, agradecer porque a gente tem condições, quem paga aluguel, pagar. Agradecer porque está com emprego, agradecer pelo... Tudo agradecer. É fundamental. O Eterno tem que fazer parte da nossa vida integralmente. Aí isso sim você vai acostumando a colocar ele na sua vida e aí você vai começando a ter total confiança no Eterno. E começando a relaxar, se acalmar, esperar. Opa, peraí, abrir um cenário que eu não estou entendendo, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo, por que disso? Mas calma, tudo é para o bem, vamos confiar, vamos,
acrescentar luz, onde a gente estiver, no trabalho, em casa, ser uma pessoa correta, uma pessoa justa. Isso é fundamental e importante. E aí você vai entender o que é confiar no Eterno. Seja grato, seja humilde. Coloque, peça para o Eterno para colocar a tua alma animal, a tua má inclinação para adormecer, para ficar quieta. Peça a Ele, Eterno. Eu estou ouvindo coisas aqui que não tá legal, me ajuda. Se afastar de fofocas, de confusão, disse-me-disse, de ouvir. É difícil, sim, porque nós temos essa má inclinação de querer as coisas, tem muita facilidade de puxar negatividade, né? As coisas complicadas. Mas quando a gente, desde que a gente acorda, diariamente a gente tem o contato com o Eterno, gente, não estou falando aqui para vocês ficar o dia todo rezando, isso não cabe a nós. É muito importante, é muito bom. Mas você estudar e aprender o que tem que fazer, e com isso colocando em prática a tua convivência com o Eterno. Sabe? Você está lavando a louça, converse com o Eterno. Muitas vezes eu me deparo atendendo uma cliente ou outra, e uma cliente fala de fulana e tal. E como que eu vou fazer nesse meio para evitar essa fofoca, ou ouvir essa fofoca? Simplesmente, muitas vezes eu tento, com a ajuda dos céus, reverter essa situação em que a cliente possa olhar para outra pessoa com o olhar positivo que ela tenha, ou se não tem argumentos, né, para que essa cliente não pare de ficar falando, eu fico muda e só fico ouvindo, ou parto para outro assunto. Como aprender isso? Como eu aprendi isso? Buscando o Eterno. Sabe, tendo a humildade de pedir para Ele ajuda, equilíbrio, fazendo os salmos, fazendo chamar, nos doando. Quando a gente começa a realmente doar financeiramente, em palavras, sabe, gente, em atitudes, vai mudando as coisas na nossa vida, a gente vai tendo outra visão. E a gente vai... O Eterno que vai dirigindo a nossa vida, não é mais nós. Isso é que é importante. E Ele vai colocando a gente, né, vai nos direcionando nos lugares certos, nos momentos certos, nas horas certas. E muitas vezes, quando a gente não passa no teste, não faz mal, agradeça. Se ele voltar, que o Eterno possa mostrar esse teste com mais clareza, para que a gente venha passar. Mas jamais desistir, nunca, nunca desistir. Prosseguir, caminhar, fazer acontecer. Isso é confiar no Eterno. Nós estamos aqui, hoje, né, muitos eu acredito que a maioria que assiste o vídeo são monoteístas, Beninoa, Baruch Shef, filho de Noé. Do nada. Como assim? Nada por acaso. O Eterno conhece o coração de cada um dos seus filhos. Então, realmente, a gente tem que continuar passando luz e pedindo ao Eterno que tenha benevolência e misericórdia, como Abraão fez. O Eterno conhece o coração de cada filho que realmente quer conhecer Ele, que quer buscar Ele, quer adorar Ele, que a gente possa colocar nas nossas rezas para que essas pessoas possam, né, se despertar para isso também. E aquelas que não querem, que não sentem essa necessidade, que acreditam que onde elas estejam está bem, respeite. Não importa quem seja, se é filho, se é pai, se é marido, se é parente, respeite. Aprender a respeitar as pessoas é fundamental. Não deixar de falar a verdade, né, na sua rede social, quando for necessário, ou alguém perguntar, ou aproveitar oportunidades no seu meio de trabalho. Eu aproveito muito a oportunidade quando eu estou atendendo meus clientes, né? Porque hoje está muito fácil de você ajudar as pessoas, levando positividade, mostrando às pessoas o poder dos salmos, né? Ouvindo elas, dando atenção e carinho. Isso é trazer luz. Isso é trazer, mostrar que ela faz diferença nesse mundo e que você também se preocupa com ela, apesar de não conhecê-la. Isso é importante. Isso é fundamental. Isso é o verdadeiro amor que tem que existir. Disso tudo, a gente mostra a total confiança no Eterno. Muitas vezes parece que tudo se fecha. Eu estou desempregada, eu tenho que pagar meu aluguel, eu estou sem luz, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou me desesperar. Como assim? Calma, por que isso? Deve ser consequência de coisas que você fez e que o Eterno permitiu para que você agora, calma, espere, na hora certa vai vir, confie em mim. A partir do momento que você começar a confiar
no Eterno, colocar Ele como em primeiro lugar na sua vida, como prioridade, com certeza, acredite, tudo vai fluir, tudo para o bem. Mesmo que você às vezes não acredite, puxa, tá difícil, obrigado. Depois eu vou entender e vai ser para o bem. E é para o bem. Tudo que eu passei naqueles 2 meses, eu agradeço porque foi para o meu bem, foi para a minha libertação de toda a mentira, toda a idolatria, toda a sujeira. E sempre eu agradeço ao Eterno por tudo, que muitas vezes parece, tem alguma coisa errada, por que não vai? Calma, tem com certeza muita luz que vai vir aí, muitas bênçãos que vai vir. Calma, confia no Eterno, descansa, respira. É isso que a gente tem que fazer, confiar. Desejo a vocês uma ótima semana. Quem tiver interesse de ter contato conosco nos grupos das mulheres, coloca ali o celular aí embaixo, na descrição, que eu entro em contato com vocês, que puder ajudar, estou aqui. Curtam o canal, compartilham, divulguem, porque é muito importante a gente passar essa luz. Isso também é fundamental, isso também faz parte de uma doação, para que as pessoas acordem, parem de ficar sofrendo desnecessariamente, ficar achando que é o apocalipse, é o fim do mundo, é uma desgraça, é um caos, todo mundo vai, né, ser destruído numa bola de fogo, ou uns vão para o inferno, outros vão... Sabe, gente, não pode ter isso. Não pode ter essa divisão, essa mentalidade de que aquele, se não está na igreja, que aquele não acreditou naquele outro, vai para o inferno. Não pode ter isso. Isso não faz parte do verdadeiro amor do Criador, do eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso não faz parte dos judeus, do povo de Israel. Pensem, o povo de Israel sempre ajuda, seja quem for. Sem placa, sem homem, confiando no único Deus. Somente que Ele que nos criou, Ele quer que você peça a Ele, porque Ele te criou, Ele te conhece. Tá certo, pessoal? Fique com que o Eterno abençoe cada dia, cada um de vocês, que Ele possa mandar muita luz, né, que possamos logo, já estamos, acredito, na redenção, e que logo tudo venha a ser esclarecido, né, com a presença, sim, logo da revelação do Mashiach, para continuar nos liderando, mostrando tudo que a gente ainda tem que aprender, e que possamos fazer a diferença, sim, a cada dia na nossa família, né, para as pessoas ao redor, enfim. Gratidão, muita gratidão primeiro ao Eterno meu Deus, né, porque por me dar essa oportunidade que eu luto muito para e temo em fazer esses vídeos, mas só a Ele mesmo a gratidão, e a vocês também, eu agradeço por vocês, né, por ser útil, por poder ajudar de uma forma que eu acredito que, como me ajuda, tenho certeza que ajuda muitos também, tá certo? Até um próximo vídeo, e quem sabe logo uma live, né, para a gente se interagir junto, enfim, para eu conseguir, né, dentro do meu alcance, enfim, a gente interagir com perguntas e respostas, tá certo, pessoal? Fique com o Eterno. Até lá.